A versatilidade nos negócios vai dar o tom da nossa conversa de hoje aqui no Rumo Certo. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui conosco. Bom, e nós vamos falar sobre versatilidade com base na história de um profissional, cirurgião, dentista, tem consultório no Rio de Janeiro, é apaixonado por vinho e pela alta gastronomia. E aí, a partir dessa paixão, se deu um novo negócio com outros 3 profissionais que são seus sócios. Vamos embora conhecer o Joca Ururaí, sócio fundador da House of Wine. Joca, seja muito bem-vindo aqui ao Rumo Certo. Eu que agradeço o convite, Sebastião, é um prazer contar um pouquinho da nossa história aqui no Rumo Certo. Pois é, isso mesmo. Eu quero que você me conte um pouquinho aí, a partir também da sua trajetória e depois os sócios, né? São o Marcos, o Otávio, o Leonardo e você, né? Sócios da House of Wine. Mas me conte um pouquinho da sua trajetória, como é que você foi da odontologia para o empreendimento e nessa linha de gastronomia e de vinhos também. E aí depois a gente fala de algumas estratégias que vocês usam também nos negócios de vocês. Mas vamos lá, quero conhecer um pouquinho mais do Joca. Muito bem. Acho que para contar um pouquinho da minha história, eu preciso voltar na minha adolescência, que é quando eu descobri um pouco essa questão do empreendedorismo, né? Eu sou de uma família de comerciantes, meu bisavô tinha loja de vestido de noiva e após uma fatalidade de um incêndio numa das lojas, um tio meu, irmão da minha mãe, foi escalado pelo meu bisavô para poder ajudá-lo na recuperação e reconstrução da loja. Eu estava junto com ele, eu tinha meus 14, 15 anos, e nesse momento eu fui com ele até a loja para poder ajudá-lo na reconstrução, né? Isso foi num final de semana. A partir daí, ele começou a me convidar a ir mais vezes, a estar com ele na loja nesse processo de recuperação. E aí vem o primeiro momento onde você liga o lado de estar trabalhando, estar produzindo e ser remunerado. Meu tio teve essa ideia de me remunerar pela ajuda que eu estava fazendo. Aquilo me despertou um interesse de poder estar produzindo e estar trabalhando. E eu acho que naquele momento o meu lado empreendedor ele começa a aparecer, né? Eu trabalhei durante mais 4 anos com ele na loja, dividindo o meu tempo entre o colégio e essa atividade na loja, até que aos meus 18 anos, uma outra situação importante acontece na minha vida, que eu fui pai, né? A minha namorada engravida, e naquele momento eu decidi que eu queria fazer uma faculdade, né? Decidi por estudar odontologia, e nesse momento, junto da faculdade, eu me dividia entre a loja e o estudo, né? Dentro da faculdade, Sebastião, me ocorreu uma coisa também, que uma empresa de São Paulo, eu sou originalmente de uma família de dentistas. Meu avô era dentista, meu pai é médico. A parte da medicina sempre foi muito presente na minha vida. E uma empresa de São Paulo, quando eu estava no meu segundo período, eles vieram para o Rio de Janeiro para montar uma base no Rio de Janeiro, que era uma empresa de palestras de odontologia preventiva em escolas públicas. E eu fui convidado pelo dono da empresa, ele foi até a faculdade, na sala de aula, e ofereceu uma oportunidade de trabalho. De novo, o viés empreendedor, né? A gente sempre está ouvindo, escutando e tentando entender aonde tem as oportunidades. E eu acabei assumindo essa posição, né, como acadêmico, ministrando palestras em escolas públicas no município do Rio de Janeiro. E ao final de um mês, ele teve que voltar para São Paulo, porque tinha operação em São Paulo, e ele me deixou como coordenador dessa empresa aqui no Rio. Então eu fiquei coordenando 22 acadêmicos de odontologia, tocando esse trabalho, que isso eu fiz durante todo o período da faculdade. Odontologia é uma paixão, eu adoro o que eu faço hoje, estou aqui no meu consultório gravando essa entrevista. Realmente eu sou dentista por vocação. Tem muita gente que me pergunta se os outros negócios, né, a paixão pelo vinho, a gastronomia, a questão das viagens, se em algum momento eu pretendo parar com a odontologia, e eu, de fato, não penso nisso. Não é uma coisa que eu me imagino não mais fazer. Agora, o quanto foi interessante essa sua veia empreendedora também para a odontologia, né? Você é um profissional liberal, mas você hoje tem uma empresa, né, com a sua esposa, tem uma clínica no Rio de Janeiro.
E aí tem questões que o dentista, o médico, o engenheiro, às vezes não se preocupam enquanto formação acadêmica, né? Que é gerenciar o negócio. E qual foi o grande desafio? Qual é ainda o grande desafio enquanto dentista ser empresário? Eu falo muito, Sebastião, que eu acho que a gente não faz, ninguém faz nada sozinho, né? Hoje, dentro dos meus negócios, eu tenho diferentes sócios, né? Na House of Wine temos lá os 3, eu e mais os 3 sócios, aqui no consultório a Joana, nos restaurantes somos um grupo de 7 sócios. Eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, principalmente pensando em empreendedorismo, né? Porque dificilmente você domina todas as áreas, né? Então, por mais que você tenha algumas habilidades, né? Alguma qualidade em algum determinado segmento, sempre você precisa de alguém para poder somar e conectar e, de certa forma, desenvolver esse trabalho. E comigo não foi diferente, né? Durante esse período da faculdade onde eu trabalhava, com essa palestra de odontologia preventiva, um professor meu da faculdade, à época, me convidou para montar essa clínica que eu tenho hoje. Ele viu o meu lado que eu já trabalhava, que era uma pessoa que, né, tinha os meus compromissos, além de ser um bom aluno, eu, né, tinha o meu trabalho, né, executava ali as minhas tarefas com qualidade, e ele me convidou para ser sócio. E nós montamos a primeira clínica. A minha esposa era minha colega de turma e a gente acabou montando esse negócio junto, com quem eu divido toda a parte operacional. A Joana me ajuda muitíssimo, né? Não só a gente... eu costumo dizer que a odontologia é uma profissão que ela é muito complexa. Não adianta você ser um bom profissional tecnicamente, né? Isso até não é o mais difícil. O difícil é você conseguir, dentro de uma clínica odontológica ou dentro do seu consultório, conseguir entregar todas as outras coisas que você precisa para ter uma clínica bem-sucedida, um consultório bem-sucedido. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou o RH, eu sou o financeiro, eu sou o compras e, além disso tudo, eu tenho que atender bem tecnicamente os meus pacientes. Então, isso tudo, você precisa ter isso muito claro para poder trabalhar com odontologia. Pois é, Joca, aí tem características muito particulares de cada negócio, né? A clínica odontológica, o restaurante, a House of Wine, técnicas até, né? Características, mas no geral, enquanto negócio, muito se parece. Como é que se dá isso, lidar com os 3 negócios? Como você participa dos 3 ao mesmo tempo, né? Para além da odonto, que é talvez o cerne aí da sua profissão, mas nas outras também, como você administra o seu dia e o quanto do seu dia é dado a cada desses empreendimentos? Eu acho que o grande segredo é essa administração do tempo, tá? Porque realmente são muitas tarefas. Existe nos negócios algumas coisas que são parecidas, né? Na questão do gerenciamento, da gestão, mas são coisas completamente diferentes, né? Na sua essência. Então, dividir o tempo é algo que é muito importante. E como eu falei, outra coisa muito importante é você estar associado a um bom time, a ter uma boa equipe, a ter pessoas preparadas, motivadas e capacitadas do seu lado. Eu sou só um elo dessa corrente de poder produzir as coisas. Então, sozinho, eu não faria absolutamente nada disso. Seria impossível conseguir tocar essas operações. Então, o que eu faço é tentar, de alguma forma, dar atenção e foco naquele negócio que eu estou envolvido naquele dia. Eu divido a minha agenda de uma forma muito pragmática durante a semana. Óbvio, né, que tem situações de emergência, o consultório às vezes exige um horário, mas eu tento cumprir essa divisão de tarefas e de horários para cada negócio, para que eu consiga entregar dentro de cada situação que eu estiver trabalhando o meu melhor possível, né? Esse eu acho que é o grande desafio. E tendo um time bom, a gente tendo uma equipe forte, a gente consegue ter um pouco mais de leveza para poder conseguir tocar todos esses negócios. Então, Joca, aí que tá. A gente tem falado muito disso, assim, da importância do ativo pessoa dentro das empresas, de time forte. Como é que se consegue um time bom, um time forte, capacitação, para além dos profissionais de ponta que você tem aí na clínica, mas todo o teu time como é que se dá um engajamento, tanto aí quanto no restaurante, quanto na House of Wine? Onde é que está eu não digo um segredo, não, onde é que está a estratégia para se conseguir um time coeso, engajado? A gente faz um trabalho muito direcionado para isso, tá, Sebastião? De fato, a gente treina muito, a gente gasta e investe muito tempo nessa relação com as pessoas. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante, e que eu falo isso, a gente não abre mão de fazer as coisas certas. A gente pode até errar, né? A gente pode até tomar decisões erradas, porque em algum momento você precisa escolher que caminho seguir.
mas e falo isso para todos os meus sócios e para todas as pessoas que trabalham comigo, que a minha filosofia, né, a minha maior preocupação é de estar fazendo as coisas certas, de fazer o melhor possível. E aí, o lead by example, né? Você fazer, liderar e dar o exemplo daquilo que você acredita. E aí fica muito mais fácil você criar o que a gente chama da cola, né? Colar as pessoas em você e para que, independente do nível hierárquico dentro da empresa, né? Que as pessoas elas consigam replicar hoje, por exemplo, nos restaurantes nós estamos falando de 250 funcionários. E a nossa política é que todas as pessoas que trabalham com a gente, elas, se chega um colaborador novo, ele possa colocar a filosofia da empresa, como é que nós atuamos, qual é a nossa filosofia, a nossa missão, a nossa visão, tudo isso são os próprios colaboradores que têm que transmitir para as outras pessoas. E aí isso facilita muito, tá? Isso realmente, quando a gente tem uma equipe que está engajada, que está motivada, que entende, né, que ali é um negócio que a gente tem, lógico, suas dificuldades, todos os negócios têm as suas durezas, né, as suas dores. Empreender não é uma coisa fácil, né? A gente realmente tem muitas dificuldades para enfrentar, mas se a gente tem um time que acredita, que está ali motivado e que tem lideranças, pessoas que dão os bons exemplos, os bons princípios, a coisa com certeza fica muito mais fácil. Interessante. É mais do que salário e benefício, né, Joca? Que são importantíssimos, claro, mas é uma sensação de pertencimento, né, de fazer parte daquele negócio que gera essa conquista e até uma fidelização desse colaborador, um pouco por aí? Faz sentido? É isso, exatamente. Eu me orgulho muito, por exemplo, de dizer que as minhas assistentes aqui do meu consultório é que está comendo. Vou fazer 25 anos de formado e que tem menos tempo comigo, já trabalha comigo há 18 anos. Então, eu acho que isso é uma filosofia, né? Eu acho que a gente precisa, de certa forma, mostrar que o trabalho tem suas dificuldades, não são todos os dias felizes, né? A gente tem problemas, atravessa por dificuldades, mas tem muita coisa boa. E, acima de tudo, a preocupação de que a gente está buscando fazer o melhor possível, fazer o certo, fazer o correto, cuidar bem das pessoas. Isso faz muita diferença, não tenho dúvida. Ótimo. Joca, vamos fazer um intervalo rapidinho. Aí no próximo bloco vamos entrar num outro ponto importante também, agora sob o ponto de vista do consumidor. Falar de experiência. E aí a gente vai talvez para House of Wine, porque vocês têm um trabalho, uma estratégia interessante de, eu diria, mesmo como digo, fidelização do cliente, de fazê-lo sentir em casa. Mas quero que você me conte um pouquinho mais no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo rapidinho, combinado? E a gente volta já já. Combinado. Muito bem, combinado com você de casa, você da sua empresa? Rumo Certo volta no instante. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez eu digo, é muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos falando hoje de versatilidade nos negócios, a partir de uma experiência de vida de um empresário que tem vários negócios, com outros sócios também. Está nos contando muito sobre a importância do engajamento de toda uma equipe, dos colaboradores. E agora a gente entra numa outra questão importante, sob o ponto de vista do consumidor, que é a experiência. Continuamos aqui na conversa, comigo lá do Rio de Janeiro, Joca Ururaí, sócio fundador da House of Wine, cirurgião dentista, também proprietário de restaurante no Rio. Joca, então, a gente falou lá no primeiro bloco, que foi bastante interessante, essa questão de não se faz nada sozinho, como você disse, né? E aí é muito da eficiência dos seus negócios e dos seus sócios, essa participação, né? Agora, no House of Wine, eu quero que você me conte um pouco mais como nasceu também esse empreendimento e de uma característica muito importante que vocês têm ali, que é a experiência, o valor que vocês dão à experiência do consumidor. Me conte lá um pouquinho de como nasceu esse empreendimento, como é que você encontrou o Marcos, o Otávio, o Leonardo e quais são as estratégias que vocês têm nesse negócio. A House of Wine, ela surge, desenvolvi uma paixão pelo vinho, comecei a estudar, né? Eu tenho um tio, na verdade o tio da minha esposa é uma pessoa daquelas que você senta para conversar, uma pessoa muito culta, que tem muitas histórias.
e ele é um apaixonado por vinho também. E eu, quando comecei a namorar a minha atual esposa, frequentando a casa dele, eu fui realmente assim muito envolvido pelas conversas, os contatos que ele tinha no mundo do vinho. Ele viajou muito, visitou vinícolas, proprietários, amigos, feiras de vinho. E eu comecei a tomar gosto por isso, e ele foi me incentivando, foi me dando livros, essas conversas, ele foi me apresentando alguns nomes, algumas pessoas, e eu comecei a buscar um pouco mais de conteúdo no segmento de vinho. Os meus sócios na House of Wine são amigos meus de longa data, são amigos de juventude. O Marcos e o Leonardo são engenheiros e o Otávio é web designer. E como é que surge a história da House of Wine, né? A gente primeiro começou com um trabalho voltado para a área de tecnologia. Nós desenvolvemos um aplicativo para carta de vinho para restaurantes, onde a gente, nesse aplicativo, usando o contato e o network desse meu tio e de alguns importadores de vinho, nós criamos uma parte publicitária nesse aplicativo. E isso foi nos aproximando desses produtores de vinho, onde nós começamos a promover alguns eventos do Rio de Janeiro de jantares harmonizados. Então a gente nasce criando uma empresa que o foco era experiências para os clientes em restaurantes parceiros nossos, onde a gente tinha carta de vinho. De onde surge a House of Wine? A gente precisava, para esses clientes que frequentavam esses eventos, surgiu uma demanda de compra de vinho. As pessoas iam lá, a gente trazia um produtor da Argentina, da Itália, ele apresentava um evento e no final aqueles vinhos eram objeto de desejo dos clientes que estavam assistindo aquela apresentação. Então eu tive um insight, uma ideia de que a gente poderia começar a vender os vinhos para esses clientes. Inicialmente começou de uma forma como muitas empresas, né? A gente começou a estocar na minha casa, né? Não era uma coisa muito profissional, a gente constituiu uma empresa, mas era uma coisa que a gente ia ver como ia se comportar, até que o negócio cresceu e eu tive uma ideia de criar um ambiente, por isso House of Wine, onde esses clientes que participassem desses eventos tivessem a sua casa para ir lá, para fazer uma degustação, para provar vinho, para fazer uma reunião. Então a gente construiu, eu sonhei com isso, tá? Eu acordei uma noite, eu tenho um pouco dessas coisas, tá, Sebastião? Eventualmente eu tenho algumas ideias, minha esposa não gosta muito, às vezes eu acordo de madrugada com as coisas, papel e caneta para anotar, para não esquecer. E a logomarca House of Wine, eu tenho ela anotada até hoje, isso me veio na cabeça. E aí, a partir daí eu liguei para eles e falei, olha, a gente tem que ir para um lugar, vamos buscar um lugar onde a gente pudesse construir uma casinha com um sofá, uma sala de estar, para receber esses clientes que já compram os nossos vinhos e criar uma área de convivência, onde a gente possa fazer eventos e tudo mais. E eles embarcam nas minhas loucuras, tá? Eu tenho um pouco dessas coisas e eles acreditam muito nas minhas ideias e trouxe isso numa conversa e falou, vamos embora, vamos atrás de um lugar para montar e, enfim... Em 2016 para 2017, a gente começa a House of Wine aqui na Barra da Tijuca. Foi um negócio que criou um vínculo com os nossos clientes a ponto da gente criar um clube de vinhos. Hoje a gente tem um clube da House, onde os sócios dispõem de alguns benefícios, como descontos na compra de vinho. Eles têm prioridades nos nossos eventos de jantar harmonizado, que a gente faz recorrentemente aqui no Rio de Janeiro. Hoje, como eu tenho algumas operações de restaurante, eu faço alguns desses eventos em restaurantes nossos, do grupo, e alguns eventos em outros restaurantes também, onde a gente traz produtores, donos de vinícola. Eu costumo brincar que os nossos eventos, todos eles têm sotaque. Ou seja, a gente traz o gringo para apresentar o dono da vinícola, o enólogo, o diretor de exportação, que vai contar com muita propriedade, não só a história da vinícola, mas falar um pouco sobre os vinhos. E ao final, esses clientes têm a oportunidade de comprar os vinhos para poder ter em suas adegas. Então, a House of Wine surge com essa característica de realmente acolher e receber os nossos clientes literalmente como se estivessem em casa. Que ideia interessante, que inovação, né, Joca? Agora, a casa é no Rio, né, na Barra da Tijuca, a House, isso. Mas aí com o clube você tem clientes no mundo inteiro? Como acontece? Hoje a gente tem clientes do Rio de Janeiro inteiro. O nosso foco é Rio de Janeiro, a gente tem uma loja. A gente, um pouco antes da pandemia, abriu uma filial em Ipanema. E com a pandemia, nessa filial era uma store-on-store, era uma loja dentro de um restaurante parceiro que a gente conhecia.
com a pandemia, esse restaurante não conseguiu sobreviver e surgiu a oportunidade, então, de nós pegarmos esse ponto e transformar num restaurante, que foi o primeiro restaurante do grupo, e eu iniciei o projeto com outros sócios, né? Então, na verdade, a House of Wine eu tenho o Marcos, Otávio e Leonardo, e dentro do Grupo Trema, o grupo de restaurantes, eu divido essa operação com o Gustavo Gil, que é o meu sócio que vem do setor de gastronomia, atuou durante muito tempo com bares aqui no Rio de Janeiro e um grupo de restaurantes, e a gente se conheceu e daí a gente começou o projeto do Grupo Trema com restaurantes, que hoje são 5 operações aqui no Rio de Janeiro. Ótimo. Bom, Joca, você falou aí da experiência, que é o mote aqui dessa nossa conversa nesse segundo bloco. A gente vai fechar, o programa já está acabando, mas eu queria, pela sua toda a experiência aí, desde da Odonto e até desde a experiência que você tinha lá com o tio, para que você deixe aqui quase que um recado aí, um alerta para outros empreendedores, seja o segmento que for, do que você considera de mais certo que você tenha feito nessa trajetória para ter dado certo e por onde não errar também, que é muito fácil, os desafios são muitos, né? Mas pegamos pelo certo aí, pelo copo mais cheio. O que foi de mais certo que você fez para dar certo nos tantos negócios que você tem nos seus sócios? Eu vou contar uma história, então, para a gente encerrar, que eu gosto muito de contar e que eu acho que tem a ver um pouco com o empreendedor, principalmente no Brasil. E muita gente fala para mim, você é louco, como é que você consegue, né, tantos negócios diferentes, com tantos sócios diferentes, como é que... Eu nunca tive problema com sócios, a minha relação sempre foi ótima, com todos os sócios, são amigos, a gente tem que ter uma relação de muito respeito, de carinho, acho que todo mundo tem que estar com a mesma motivação, com o mesmo ideal. E eu conto uma história que eu falo, todo mundo tem que ser um pouco louco para empreender. E me lembro uma história, eu fui criado num lugar que era perto de uma colônia, chamada Colônia Juliano Moreira. Juliano Moreira era um psiquiatra que introduziu a psicoterapia pelo trabalho. E eu gosto de contar essa história porque na inauguração de um hospital psiquiátrico, chamou-se algumas pessoas do governo, algumas pessoas importantes para mostrar lá a inauguração desse hospital. E certa vez nesse momento passou um louco com um carrinho de mão ao contrário, virado de cabeça para baixo. E aí um médico chamou e falou, olha, não, o carrinho não funciona assim não, você tem que botar ele ao contrário, do outro lado. E ele diz, não, eu vou andar assim porque se eu botar do outro lado eles enchem o carro de pedra. Ou seja, você tem que ser louco, mas não pode ser burro, você tem que ter uma inteligência para poder fazer as coisas acontecerem. Então, e acima de tudo, acho que você tem que, como eu falei já algumas vezes, você tem que estar junto de gente boa do seu lado. Você tem que estar junto de pessoas que inclusive até te orientem em um determinado momento que é melhor você botar o carrinho de mão de cabeça para baixo para que ninguém encha de pedra e não seja mais pesado. Então, assim, eu acho que o que eu acho que a gente acertou até aqui, acima de tudo, é se associar com gente boa. Acho que esse é o grande segredo do sucesso. E nada resiste ao trabalho, né? Não dá para acreditar que você vai conseguir chegar em algum lugar se não tiver dedicação, preparação, né? Não é fácil. Empreender não é fácil, mas é muito prazeroso, acima de tudo, quando você vê que existem pessoas que estão felizes trabalhando com você, que têm lá as suas vidas, né, melhoram a qualidade de vida, que a gente consegue promover o crescimento das pessoas, a gente é muito, muito focado nisso, a gente, nos nossos restaurantes, é um ASG, um auxiliar de serviços gerais que a gente promove a Cumin e a Garçom, e é o Garçom que a gente promove a Metri, e esse crescimento é algo que a gente é obcecado por fazer, preparando as pessoas para que elas tenham condição de evoluir e crescer. Acho que esse é o que eu acho que a gente acerta. Maravilha, que lição, Joca. Foi um prazer enorme conversar com você, conhecer da sua trajetória, aprender com essa sua trajetória também. Volte mais vezes para a gente conversar mais. Um abraço grande. Eu que agradeço o convite, foi um prazer conversar com o pessoal do Rumo Certo. Um grande abraço. Até mais. A você de casa também, um forte abraço. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Rumo Certo. Volto no próximo programa. Até mais.